10º domingo do tempo comum, 9 de junho de 2024. Bem-vindos ao nosso podcast de hoje. Um super abraço de aniversário para Pietra Souza Rita, de Jundiaí, São Paulo. Leonardo Narciso, que está fazendo 2 aninhos, também de São Paulo, mas a capital. Thalita Chimelli, de Brasília, Distrito Federal. Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Este podcast é um oferecimento. Julieste Transportadora. Soluções em transporte de cargas. Máxima qualidade de serviço e segurança em todas as etapas do transporte. Na descrição deste podcast, você encontra o site de todos os nossos patrocinadores. Prestigie! O conflito cresce. Há uma sequência progressiva no Evangelho de Marcos. À medida que a Boa Nova se estabelece e as pessoas a aceitam, a resistência por parte das autoridades religiosas também cresce, e na mesma medida. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, fonte de todo bem, atendei ao nosso apelo e fazei-nos por vossa inspiração pensar o que é certo e realizá-lo com vossa ajuda. Amém. Marcos, capítulo 3, versículos de 20 a 35. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os seus discípulos. E de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Belzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá se manter. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá se manter. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu, quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os escribas caluniam Jesus. Dizem que ele está possuído pelo diabo e que expulsa os demônios com a ajuda de Belzebu, o príncipe dos demônios. Vieram de Jerusalém, a mais de 120 quilômetros de distância, para vigiar o comportamento de Jesus. Queriam defender a tradição contra as coisas novas que Jesus ensinava ao povo. Eles pensavam que o seu ensino ia contra a boa doutrina. A resposta de Jesus teve 3 partes. Primeira parte, a comparação da família dividida. Jesus usa a comparação entre a família dividida e o reino dividido para denunciar o absurdo da calúnia. Dizer que Jesus expulsa demônios com a ajuda do príncipe dos demônios
é negar as evidências. É como dizer que a água está seca e que o sol é escuridão. Os doutores de Jerusalém caluniam porque não sabiam explicar os benefícios que Jesus realizava ao povo. Eles tinham medo de perder a liderança. A segunda parte da resposta de Jesus, a comparação com um homem forte. Jesus compara o diabo a um homem forte. Ninguém, a menos que seja uma pessoa forte, poderá tirar a casa de um outro homem forte e roubá-la dele. Jesus é o mais forte de todos, por isso consegue entrar na casa e dominar o homem forte. Ele consegue afugentar demônios. Jesus conquista o homem forte e rouba sua casa, ou seja, liberta as pessoas que estavam no poder do mal. O profeta Isaías já tinha usado a mesma comparação para descrever a vinda do Messias. Isaías 49, versículos de 24 a 25. Lucas acrescenta que a expulsão do diabo é um sinal claro da vinda do reino. Lucas capítulo 11. E aí vem a terceira parte da resposta, o pecado contra o Espírito Santo. Todos os pecados são perdoados, exceto o pecado contra o Espírito Santo. Mas o que é o pecado contra o Espírito Santo? O Espírito que leva Jesus a banir o diabo vem justamente do diabo. Quem fala assim se torna incapaz de receber o perdão. Por quê? Alguém que fecha os olhos consegue adivinhar? Não consegue. Alguém com a boca fechada pode comer? Não pode. Quem não fecha o guarda-chuva da calúnia pode receber a chuva do perdão? Não pode. O perdão passaria e não o alcançaria. Não é que Deus não queira perdoar. Deus sempre quer perdoar. Mas é o pecador que se recusa a receber o perdão. Então, o pecado contra o Espírito Santo é aquele que a pessoa, conhecendo Jesus Cristo, conhecendo a verdade, se recusa a aceitá-la e não quer simplesmente o perdão de Deus. Hoje a igreja celebra São José de Anchieta. Nascido nas Ilhas Canárias, na Espanha, José de Anchieta se mudou ainda bem jovenzinho, com 14 anos, para Portugal, em prol dos estudos. Ingressou na Universidade de Coimbra para estudar letras e filosofia. Foi então em Portugal onde ele teve o primeiro contato com a Companhia de Jesus e com o testemunho de São Francisco Xavier. Aos 17 anos, diante de uma imagem de Nossa Senhora, ele fazia o seu compromisso de abandonar tudo e servir a Deus. Anchieta se torna jesuíta em 1551, onde fez um noviciado exigente e, mesmo com a saúde frágil, fez os seus votos de castidade, pobreza e obediência em 1553. Inspirado pelas cartas dos missionários jesuítas, neste mesmo ano, aos 19 anos, José partiu para a terra de Santa Cruz, onde viveu um grande trabalho de evangelização, devotando-se totalmente ao serviço dos nativos. O santo disseminou os preceitos cristãos utilizando particularidades locais, dedicou-se a aprender o idioma e, assim como os demais jesuítas, fez grande oposição aos abusos cometidos pelos colonizadores portugueses. Em 1566, Anchieta foi ordenado sacerdote e em 1577 foi nomeado provincial da Companhia de Jesus no Brasil, função que exerceu até 1585. José de Anchieta, desde mais jovem, era um amante da arte, chamado pelos seus companheiros de Canarinho, devido ao gosto em declarar poesias, escreveu diversos autos e poemas sobre a vida de Cristo. Em um tempo de grande dificuldade em manter-se santo, após dar-se como refém a uma prisão em defesa da paz, fez uma promessa a Nossa Senhora e lhe escreveu o célebre poema à Virgem. Muitos dos seus escritos são de grande relevância para toda a história do Brasil. Assim como o fundador da Companhia de Jesus, Santo Inácio de Loyola, José foi um peregrino nesta terra. Viajou por diversos lugares, nos quais fundou escolas e cidades. Ensinou e aprendeu diversas faculdades com o povo nativo. Muitos são os milagres, as curas e os dons atribuídos a este santo que viveu sua missão em intensa oração
e comunhão com o Espírito Santo e na companhia da Virgem Maria. Considerado o apóstolo do Brasil, José de Anchieta foi beatificado no dia 22 de junho de 1980 pelo Papa João Paulo II e no dia 3 de abril de 2014 foi declarado santo por intermédio de um decreto assinado pelo Papa Francisco. Rezemos. São José de Anchieta, tantos foram os milagres e as curas que Deus concedeu-te realizar ao povo brasileiro. Por toda a sua dedicação e entrega a nos trazer o Cristo, eu te peço que continue a olhar do céu por toda a nossa nação, que nos traga com a leveza da arte e da poesia o desejo de também nos entregarmos a Deus e aos seus desígnios. Amém. Por intercessão de São José de Anchieta, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Excelente domingo para você e até amanhã.